Olá, eu sou o Joadir e mais uma vez estamos aqui para continuar os resumos, né, da saga Operação Cavalo de Troia. Hoje eu vou falar da famosa placa Henry. Esse é o 26º vídeo da série O Gigante da Galileia. Bom, então Pilatos, tendo perdido a batalha lá com Caifás, ele entrega Jesus nas mãos de civis, o centurião chefe lá, homem de confiança do Pilatos, e fala o seguinte: ocupai-vos dele, porque era normal, era corriqueiro ali a crucificação. Tanto é que tinha 5 estacas lá no Gólgota, enfincada na rocha lá, né? Então era uma coisa normal, essa ação de crucificar. Então, principalmente os zelotes, né? Eles eram crucificados. E o civis logo, né? Manda que acompanhe, segue com Jesus e pede logo, forma logo uma equipe. Chama um camarada chamado Longino, um veterano, já segundo o cientista, com seus 50 a 60 anos, e que tinha uma cicatriz que ia do supercílio direito até o rosto. E era um cara tarimbado, lógico, né? E já conhecia bem como fazer, né? Então ele chama mais 5 pessoas e já manda um deles tirar a envergadura de Jesus, medir a envergadura de Jesus. O que era a envergadura? A envergadura é a medida do dedo médio da mão direita até o dedo médio da mão esquerda. Então, um camarada, um dos romanos levantou, botou os braços de Jesus em horizontal, e o outro cara veio por trás com uma lança e mediu ali. A lança tinha em torno de 2 metros, a lança que eles usavam, né? Eles usavam 2 lanças, mas uma a maior tinha em torno de 2 metros. Então foi com essa lança que ele fez a medida. E logo a seguir, o Pilatos vai saindo, né? Quando o Pilatos vai saindo, os civis fala para ele o seguinte: por que não crucificamos aqueles dois zelotes ali? Quer dizer, que estavam presos com Barrabás, né? Aí o Pilatos fica meio na dúvida. Dúvida era uma coisa que sempre aparecia para ele, que ele era um cara, né, bipolar, né, como eu já expliquei isso várias vezes aqui. Ele sofria de transtorno, né? Ele sofria de um transtorno maníaco depressivo, que era a bipolaridade. Então ele fica na dúvida. Ao civis fala para ele o seguinte: sabemos que crucificar um zelote é sempre problema, porque o povo, né? O povo torcia para eles, claro, não ia torcer para os romanos. Torcia para eles que eles lutavam pela libertação daquele povo que estava ali sob o jugo romano. Então, e eles eram inimigo número 1 dos romanos. Estavam sempre em guerra, um matando o outro e tal. Então, toda vez que prendia e crucificava logo. Mas esses dois iam ser crucificados depois da Páscoa. Mas aí, com o argumento do civis, ele libera. Aí civis já manda buscar os caras, já encarrega alguém ali de buscar os camaradas, e já chega tirando a roupa dos caras, né? E já vão batendo logo. Porque antes de ser crucificado, eles amansavam o cara na base da chicotada. Daqueles chicotes que eu expliquei como é que é no vídeo passado. Então, eles já chegavam apanhando, né? Já tirava a roupa, já entrava apanhando. E esses camaradas, esses zelotes, um era mais velho, tinha
bem forte, cara bem forte que criou muitos problemas para eles, para os romanos, e que eu não vou falar disso agora, vou falar no próximo vídeo. E o outro era um garoto, entendeu? O tal de Dimas era um, segundo o cientista, um menino, praticamente, né? Que era considerado zelote e tal, e que foi trazido para ser crucificado também junto com Jesus. E o Gistas era o cara mais forte, mais velho e tal, e que deu muito trabalho. Mas eu não vou falar sobre eles agora, do trabalho que o Gistas principalmente deu, né, para os romanos. Então eu vou me ater aqui ao assunto principal, que é falar das placas. Então, na hora que o Pilatos vai saindo, ele observa o cientista ali, que era, digamos assim, um corpo estranho, né? Ali, porque ele não era romano, ele não era hebreu, ele era um grego, né? Um grego. Então, ele aproveita, né, o momento e fala para ele, já sempre com medo, né? Já que a mulher dele tinha falado também, a Cláudia Procla tinha falado que não era para fazer nada com o Galileu e tal. Então ele passou o tempo todo preocupado, mas teve que ceder, né? Bom, como está no vídeo anterior. Aí ele chega para o cientista e fala: Jazão, que diz tua ciência de tudo isso? Não tive tempo de interrogar-te detidamente a respeito desse augúrio que prognosticaste para hoje. Naquela primeira entrevista que ele teve com Pôncio Pilatos, ele falou que essas coisas queriam acontecer justamente naquela sexta-feira, 7 do ano 30. Aí o Pilatos usa a autoridade dele, né? Embora estivesse conversando ali amigavelmente, ele fala: fale-me com clareza, ordeno-te. Aí o cientista, né, aproveita e fala do sonho, né, que ele viu e que ia acontecer terremoto, tempestade de areia, que ia escurecer tudo e tal. Estava previsto isso para aquela sexta-feira. E ele aproveitou, uma troca de favor ali, ele aproveitou para pedir para acompanhar o desenrolar daqueles fatos ali. Aí, é claro, Pilatos, novamente vencido, permitiu que o cientista fosse. Por isso, nós temos todas essas informações aqui, porque ele colocou no diário. Então, e ele ficou ali, e o Civilis o apresentou a Longino. Pilatos entregou, falou para o Civilis que tinha liberado o acesso dele, né, a permanência dele, e o Civilis entregou ele para o Longino. Não disse apenas que era amigo de Pilatos. Falou: é amigo de Pilatos, conhecido de Pilatos, é conhecido do governador, mas ele é um álgures, conhecido também do imperador Tibério. Aí pesou mais, né? Obviamente, essa parte que ele falou que era álgures do imperador Tibério. Mas o que é álgures? Álgures é um título que era dado às pessoas que na antiga Roma interpretavam os sinais para essas autoridades. Então, os imperadores, reis e tal, achavam, né, que os deuses enviavam mensagens para eles através de trovões, raios, voo de pássaro, movimento de serpente e tal. E esses camaradas, esses álgures, eram os caras que interpretavam isso para eles. E dizia quando isso acontecer, etc. Evidente, né? E eles tinham, por causa disso, eles tinham acesso livre ali no palácio e tal. Bom, dito isso, aí
Longino permitiu, né, que o cientista continuasse ali. Por isso a gente tem todas essas informações. Bom, mas aí, quando o cara acabou de medir ali a envergadura de Jesus, já veio outro camarada com um pedaço de pau lá, e ele se adiantou para saber o que era aquilo, né? E chegou perto, ele calculou, né? O cara botou lá, era uma madeira, ele calculou mais ou menos que aquilo devia ter uns 30 quilos de peso e 1,90 m por aí, mais ou menos. E passou a mão, viu que era uma madeira tosca, rugosa, né? Então, aí ele faz uma ideia, uma informação para nós, leva a imagem do patíbulo. O patíbulo era aquela trave colocada nos portões lá dos castelos que a gente vê nos filmes de época, principalmente de arco e flecha, né? Que a gente vê ali aquelas invasões do castelo, as pessoas, filme de espada, né, e tal, e as pessoas, os portões eram trancados com uma trave, como essa aqui, ó, chamada de patíbulo. E essa madeira que foi apresentada lá, que o cara trouxe, e o cientista perguntou para que era aquilo. Aí o cara apontou para Jesus e fez o sinal assim, ó. Aquele sinal que os imperadores faziam quando os gladiadores perdiam lá na arena. Então o cara olhava para o imperador fazia assim, ó, que era para matar o gladiador, né? Então ele fez assim, apontando para Jesus, como quem diz, isso é para ele. E o cientista foi lá e passou a mão, viu que era uma madeira tosca, rugosa, né? Ou seja, um pedaço de talvez de um pinheiro. Ele fala aqui o seguinte, eu vou ler aqui essa parte. Acaricei a rugosa superfície do patíbulo e deduzi que se tratava de uma secção de árvore de alguma espécie de pinho, tão frequente na Palestina, ou, quem sabe, importada dos bosques do Líbano. Aí ele abre aqui um parêntese para dizer o seguinte, não estou seguro, mas talvez fosse o denominado Pinus halepensis, madeira quase inalterável. Então essa madeira era reutilizada. Eu vou explicar como que ela era reutilizada. Então era isso aqui, ó. Era uma madeira que tinha um furo no meio, bem no centro dela, que era para ser encaixada lá na estaca que estava fincada lá no Gólgota, né? lá na rocha, onde eles iam ser crucificados. Bom, nenhuma pessoa que foi crucificada carregou uma cruz. Eu vou dizer por quê. Eu, quando era garoto, e depois de grande também, assisti muitos filmes sobre a Paixão de Cristo. Era uma tradição a gente, na época da Sexta-feira Santa, os filmes apresentarem, os cinemas apresentarem esse filme, né? Quem tem a minha idade aí, eu tenho 71 anos, quem tem a minha idade, naturalmente, sabe aqueles filmes bem velhos, né? Já batidos demais, e tinha lá o ator que representava Jesus, carregava uma cruz. E todos os filmes quase, também as pinturas, né? Alguém Jesus carregando uma cruz. E isso não aconteceu. Por quê? Porque a cruz era montada lá. Então esse patíbulo era colocado no chão. Eles vinham com o prisioneiro e pregavam o prisioneiro no patíbulo. Aí levavam, lá tinha as estacas, já com a parte, com o pino, né, lá, pontiagudo lá, para poder receber essa outra parte.
com a pessoa pregada nela já. Já com a pessoa pregada nela. Então, como é que eles faziam isso? Um cara subia uma escada, o cara com uma escada, ia por trás aqui da estaca, que estava fincada lá, volto a dizer, e ajudado por outros, e o prisioneiro preso, já pregado no patíbulo, ele botava, através de cordas, né, amarrava as cordas no patíbulo e tal, e as pessoas ajudavam, os romanos ajudavam, e eles iam, levantavam o cara, levantava a vítima, né, e encaixavam, né, levantava o cara por trás ali, ajudava e tal, eles encaixavam ali. Aí sim era formada a cruz. O cara preso ali. E vinham depois com a plaquinha, né? A famosa placa Henri, e colocava lá. Depois do cara ali já na cruz. Então, era dessa forma. Cruz nunca existia lá. Ela só existia com a presença do crucificado. É isso. E o que acontecia depois? Depois que o cara morria, vou falar disso num outro vídeo também, depois que a pessoa morria lá na cruz, era dado como morto, eles desciam do mesmo jeito, né? Com o uso da escada e tal, desciam a pessoa ali, tiravam os cravos, jogava aquele corpo lá no precipício, na famosa guena, né, que eles chamavam de inferno, porque estava sempre pegando fogo, jogava lá para poder os animais comerem e tal. Porque o crucificado não tinha direito sequer de ter um enterro, né, de ter uma tumba ali. Então eles eram jogados ali. E essa madeira era reaproveitada. Essa madeira voltava lá para o mesmo lugar para servir para outros condenados. Então, era dessa forma que acontecia. Isso não é só Cavalo de Troia que fala, Operação Cavalo de Troia, não é o cientista só que fala. Isso é história. História com H. A história é a ciência que registra os fatos, é o registro dos fatos acontecidos, né? Então, se você for pesquisar, você vai ver que era dessa forma que eram feitas as crucificações. E Pilatos se encarregou então, enquanto estavam tratando lá, batendo nos caras lá, que eu falo isso depois, né? Lá preparando tudo, preparando todo mundo lá, os três. E o Pilatos é levado a escrever a plaquinha, né? Então alguém vai lá e traz uma tábua, madeira, de mais ou menos 60 centímetros, segundo o cientista. Mais ou menos isso. Essas réguas têm 30 centímetros cada um. Era mais ou menos isso, o tamanho da tábua, né? E nela, o procurador Pilatos, com um pedaço de carvão pontiagudo, eles usavam sempre o carvão para escrever, um carvão pontiagudo, ele escreveu em 3 línguas. Aramaico, que era a língua daquele povo ali, né, a língua de Jesus, que falado por Jesus, aquele grupo todo, escreveu em aramaico, em grego, que era uma segunda língua como o inglês hoje, né? Então, o cara que falava grego tinha uma grande facilidade de comunicação, assim como quem fala o inglês hoje também tem uma grande facilidade de estar em qualquer lugar no mundo que não vai ter dificuldade de comunicação. Bom, então era aramaico, grego e o latim, que era a língua do procurador, né? Eu tentei fazer a tradução, peguei lá no Google Tradutor para trazer, mas eu não encontrei a tradução do aramaico. Então eu coloquei aqui o hebraico, porque era parecido, né? Tinha pelo menos a grafia parecida com o aramaico. Então tá aqui, era em hebraico, em grego e em latim.
Jesus Nazarenus Rex Judaerum. É o que estava escrito na placa. É isso que está escrito na placa. Inclusive, o desenho, né, lá a capa do meu vídeo, tem uma placa lá, parece que é de madeira e tal, com esses dizeres assim também, tá? Jesus Nazarenus Rex Judaerum. E o cientista diz que, e também, ele faz 3 placas e coloca Gistas, bandido, que era aquele mais forte, aquele mais violento e tal, e que eu falo sobre isso num outro vídeo. E o Dimas, que era aquele zelote, quase um menino, né? Segundo o cientista. E o Henri, Jesus Nazareno, rei dos judeus, é para quem que a gente conhece. Mas, na verdade, era dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Bom, e o cientista diz que os evangelistas, o único que acerta, embora não estivesse presente ali, mas ele volta com a mãe de Jesus, né? Lá já no final da crucificação, ele volta com a mãe de Jesus, e ele consegue então ver que é o único que acerta. Então o cientista coloca aqui, ó, Marcos, lá em Marcos 15, 26, Marcos diz o rei dos judeus. Mateus, lá em Mateus 27, 37, diz, este é Jesus, o rei dos judeus. E Lucas escreve, lá em Lucas 23, 38, Lucas escreve, este é o rei dos judeus. E João escreve, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É o que está mais certo. Então, é isso. Exatamente dessa forma que as pessoas eram crucificadas. E foi isso que Pilatos escreveu na placa de madeira, de mais ou menos 60 centímetros, em aramaico, grego e latim. Eu termino aqui esse vídeo e convido você para assistir o próximo, que eu vou falar da Via Crucis. Não essa que a gente está acostumado a ver, a ouvir falar e a ler também sobre ela. A Via Crucis era uma, e por onde passou Jesus era outra. A Via Crucis por quê? Porque é por onde passavam os crucificados. Por isso crucis, de crucificados. Eles passavam ali no meio daquele povo, daquelas ruas, com aqueles prisioneiros, carregando aquele madeiro. Eles levavam o madeiro, né? O patíbulo, carregando e apanhando, para que todo mundo visse aquilo, para aquilo servir de exemplo, para que todos ficassem amedrontados, para não seguir, para não fazer o mesmo que eles faziam. Ou seja, continuar lutando contra o jugo romano. É isso. Se você não está inscrito no canal, eu te peço que o faça. Aqui, no canto inferior direito, você tem uma plaquinha vermelha. É só clicar ali e se inscrever, é muito simples. E também tem uma mãozinha assim, que é o positivo, o like. Like em inglês quer dizer, eu gostei, eu gosto, etc. Então, conto com você, conto com o seu apoio e gratidão pela sua audiência.